vivendo momentos especiais. Leão Lobo faz parte aí, sempre que eu encontro eu falo que você faz parte da família Papo Mix. E daí tem um apresentador do prêmio Papo Mix já. Porque essa família é uma família imensa, né? A família Papo Mix, que é a família gay do Brasil, né? E eu realmente me sinto fazendo parte dessa família. Sempre me senti, até quando não era moda a gente se sentir dessa família, né? Que a gente era execrado na rua, perseguido, apanhava da polícia. Então eu sinto muito orgulho de tudo que nós conquistamos até hoje, viu? Legal, a gente fica feliz mesmo, Leão, porque você apresenta o Prêmio Papo Mix, está aqui com a gente na nossa luta da diversidade, e você está aí desde muito tempo. Você participou da primeira parada aqui? Primeira, porque não era ainda, nem chamava de parada. Foi na Praça Roosevelt com a Marta, eu gosto de falar deles, Carlito Maia, Tereza, a esposa dele, Carlito já está lá em cima, a Marta, o Eduardo, acho que até a Dona Maria, mãe do Eduardo Suplicy, participava das reuniões. Como é que chama? O João Batista Breda, o namorado dele, o Elísio, tinha aquele pintor, o Tito de Alencastro, o Yuri Fogaça, éramos nós, era um grupo que se juntou e que ficava indignado com o que estava acontecendo com os gays, com os travestis que apanhavam da polícia do Maluf, dos riquetes da vida, né? E também tinha aquelas famílias que vinham do interior, que tinham expulsado os filhos e tal. Aí quando os filhos se deram bem, viraram artistas, viraram jornalistas famosos e tal, vinham e tiravam: o telefone é meu, o carro é meu, o apartamento é meu, sai você. Às vezes botava o namorado na rua, porque um morria com AIDS, aí botava o namorado na rua. Teve um diretor da Globo, que a filha, atriz famosa, foi lá e fez isso com o namorado do pai. Teve meu amigo Edmar Pereira, querido, que saudade que eu sinto dele, e que Edmar acho que uma das pessoas que eu mais gostava na vida. Era uma pessoa assim impressionante, um cara inteligente, um cara sensível, um cara especial mesmo na vida, que foi meu parceiro de mesa no Jornal da Tarde. Eu apresentei para o Edmar, eu lembro de um baile de carnaval. Eu falei assim, eu falei, tem aquele rapaz japonês alto, bonito lá, tá te olhando. Ele falou: já reparei. Ele falou: fica aqui que eu vou lá. E ele foi dançando. Eu lembro que ele estava com uma camiseta amarrada na cabeça, e o rapaz também estava com a camiseta assim, sem camisa, com a camiseta amarrada na cabeça. E aí eles começaram a conversar, daqui a pouco começaram a se beijar, e começou um romance que durou 8 anos. E eles eram felizes, assim. Eu nunca vi o meu amigo Edmar, que ele era meio desiludido já com essa coisa de gente que queria explorar, porque ele era bem de vida, aquela coisa, né? E ele estava meio cansado daquilo. E aí ele se apaixonou de um jeito por aquele menino, e aquele menino por ele. E o menino entrou na faculdade, estava fazendo medicina, quando descobriram que estavam com AIDS, né? E aí ele morreu. Logo em seguida, sofreu muito e tal. E aí o rapaz tinha acabado de entrar na faculdade, tinha visto o resultado quando descobriu, e aí largou, não quis fazer a faculdade, ficou muito mal. E aí veio a família dele toda, e veio assim: o apartamento, isso aqui, pega a sua mala e vai embora. E eu acompanhei essa história, e fizeram várias histórias assim, né? Estou contando essa que me dizia muito de perto. Pode se emocionar, né, Leão? E a gente chegava no Eldorado, né, no hotel, e de madrugada, e a gente ia juntando as mesas, ia contando essas histórias, falou: precisamos fazer alguma coisa, não sei o quê. Aí falou assim: tem a parada gay americana, que é um sucesso. Mas é uma coisa muito americana, não tem a ver com a gente tem que fazer uma parada do jeito da gente, tal. E falou: vamos fazer uma experiência, vamos parar de falar e vamos fazer uma experiência. E aí nós fomos, éramos 75. E eu lembro que tinham 200 PMs na época em volta. Foi aqui em volta da Praça Roosevelt. Assim, pegou a Augusta, passou pela minha rua lá, Caio Prado, desceu a Consolação, foi por ali. Assim. E eu lembro que os PMs todos em volta da gente marchando, e a gente ali com uns paninhos, assim, umas madeirinhas, né, escrito, umas faixas e tal. E aquilo tomou uma proporção que já no ano seguinte foi na Paulista, e aí foi... já tinha 1 milhão de pessoas, né? E aí no outro ano já tinham 2 milhões. Eu juro por Deus que tem 5 milhões hoje, mas a Polícia Militar jamais vai dizer isso, né? Então, e é uma maravilha. Outro dia estava eu e o Suplicy em cima de um carro, e olhou, ele começou a chorar, ele olhou para mim, eu estava chorando, ele falou assim: você lembra? Eu falei: lembro. Né? Uma emoção, né, Leão? Uma emoção. As conquistas, né? Leão, só para a gente finalizar nosso bate-papo aqui também, você falou de um assunto que foi uma bandeira do Papo Mix, principalmente no final de ano. Quando chega no mês de dezembro, todo mundo fala do Dia Mundial de Combate à AIDS, né? E a gente fez até várias matérias falando desse assunto, porque a gente vê
até pelas pesquisas, no mundo todo diminuiu o caso de infectado, mas no Brasil cresceu. E as entrevistas que a gente viu, que a gente fez, as pessoas falam muito que a geração de hoje não pegou essa geração onde não tinha os remédios, não tinha nada. E por isso que as pessoas não estão nem aí. A gente levou um susto tão grande, banalização, né? Que eu acho que esse susto que a gente levou nos fez quase acabar com a doença, né? Porque a gente começou a se prevenir. Eu nunca tinha ouvido falar em camisinha. Fui ouvir falar em camisinha depois dos anos 80 por causa da AIDS. O primeiro caso de AIDS público, assim, foi um ator que trabalhava comigo, Fábio Ferrigoli. E depois veio o Marquito, tá? Porque o Marquito era muito conhecido, disseram que foi o primeiro, foi o Marquito, mas não foi. E eu acompanhei toda a dor dele, ninguém sabia o que era aquilo. Eu sei que era, porque depois se descobriu. Mas ele morreu achando que era uma... Como é que chamava? Catapora no músculo, disseram para ele. Imagina, na Santa Casa de Misericórdia de Santos, o médico examinou e disse que era catapora no músculo. Aí veio aqui para o HC, eu acho, também disseram outras coisas e tal. Não se sabia. Aí, de repente, né, começou a se falar em AIDS e tal, e ele morreu. E foi tristíssimo, ele sentia dores horríveis, sofreu muito, tadinho. E eu acompanhei tudo assim, muito de perto, né? Então é engraçado, né? Porque hoje eu estou com 60 anos, bem vividos e mal dormidos, né? E a gente hoje começa a ver os amigos morrendo, a minha geração, os meus ídolos e tal. Mas naquela época eu tinha 28, né? E eu vi as pessoas morrendo. E foram todos os meus colegas gays do jornal, que eram os meus grandes amigos, foram os meus colegas do teatro, foram os meus colegas da escola, do colégio, que eu nem sabia que eram gays, vim saber por causa da doença, e que tinha sido criado com eles, brincar, claro que eu me identificava com eles, não sabia bem porquê, e aí fui saber depois que eles eram gays, né? E assim, fui acompanhando a morte de cada um. Então foi uma época terrível para mim, acho que foi um dos momentos mais tristes da minha vida, assim, que eu olhava, eu falava assim, aquele filme, quem viu comigo já não estava mais, eu não tinha mais referências, né? Foi uma coisa muito triste, e agora estou vivendo isso de novo, mas por causa da idade e tal, né? Mas naquela época não tinha que ter passado por aquilo, né? Foi muito triste, mas graças a Deus estou vivo, fiz os exames lá naquela época dolorosamente, porque eu morria de medo, porque todos os meus em volta estavam indo, eu dizia, por que eu não, né? E sofri muito, inclusive nesse aspecto assim, pessoal, né? Porque eu tinha muito medo e tal. Mas vencemos. Passou, né? Que bom, conquista. Leão, obrigado pela sua presença. Mas obrigado você. Foi muito prazer. A gente estar aqui juntos. E eu espero que essa conversa nossa possa servir para que esses jovens aí passem a usar camisinha. Porque é a melhor coisa, não tem remédio, não tem nada que resolva. É a camisinha. As pessoas vão assim, hoje tem o coquetel, tomo um comprimido por dia, mas as reações é complicado, né? E é tão fácil prevenir. Prevenir, pelo amor de Deus, melhor prevenir. Então, olha, a honra, o prazer é meu. Beijos, dignidade, já. Isso aí, Leão. Obrigado pela sua presença. E o Papo Mix vai ficando por aqui. Até a nossa próxima edição.